Olá, bom dia, mais uma vez, e percebo que você veio para o nosso encontro, né? O encontro diário cada dia fica mais interessante. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre qual é a relevância de estudar sobre o santuário, sobre a figura do sacerdote. Veja, nós jovens, né, me incluo como jovem, nós gostamos de saber das coisas antecipadas, primeiro que as outras pessoas, né? Como é bom dar notícia para outras pessoas do que receber notícias, né? Então veja, o santuário, qual a importância dele, a relevância? O santuário é como se fosse, por exemplo, vou explicar. Imagina se você encontrasse uma pessoa na rua e começasse a conversar com essa pessoa e você descobrisse que essa pessoa não sabe o que é um Facebook ou o que é um Twitter. Quer dizer, essa pessoa está por fora. O santuário nada mais é, naquela época, do que um Facebook e um Twitter onde tinha a característica de Deus, onde tinha o perfil de Deus. Então, através das cerimônias, dos ritos, nós podemos ver a figura de Deus. Então, quem estivesse ligado a esse Facebook, a esse Twitter, teria notícias de primeira mão do que aconteceria com o povo e com a salvação desse povo. E Cristo? Onde entra Cristo? Quero ler com vocês um texto em Hebreus, capítulo 4, verso 14 ao 16. Diz o seguinte: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que entrou aos céus e conservou firmes a nossa convicção, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Qual a diferença de Cristo dos outros sacerdotes? Tivemos vários sacerdotes, mas Cristo, ele era sem pecado, ou seja, pecado zero. Cristo, ele nasceu diferente. Nós nascemos de um pai e de uma mãe. Jesus nasceu de uma mãe gerada pelo Espírito. Jesus não tinha pecado. Os outros sacerdotes tinham que oferecer sacrifício por eles. Cristo não precisou. E veja só, Deus se esvazia, se esconde em carne e osso para habitar no nosso meio, conhecer a minha fraqueza, a sua fraqueza, o seu fardo e o meu fardo. E hoje Ele te convida, porque Ele diz: eu conheço as tuas faltas, os teus fardos e posso carregar. Olha só que promessa que eu quero terminar com você. Está em 1 João, no capítulo 1, verso 9. Diz o seguinte, olha só que interessante: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quer você hoje confessar o teu pecado para aquele único ser que pode perdoar, porque tem méritos e conhece as tuas fraquezas? Convido você então. E não se esqueça, amanhã nosso encontro diário também.